Então, pessoal, falando aqui de corrente elétrica, que é a essência da eletrodinâmica. Tínhamos antes visto eletrostática, que estuda basicamente as cargas elétricas em repouso. A eletrodinâmica é exatamente as cargas elétricas em movimento. Então, a ideia dessa aula de hoje é tratar esse assunto. A eletrodinâmica, a corrente elétrica, a corrente de elétrons, corrente de partículas elétricas em movimento. E tudo isso, elétrica, lembra o elétron. Sempre que falarmos corrente elétrica, estamos pensando no elétron, que é um elemento essencial, né, que faz parte do átomo, da estrutura atômica. E é o elemento com a menor ligação atômica. Então, ele tem aquela capacidade de sair e se deslocar para outros átomos. E nisso de sair de um átomo para o outro, eu posso direcionar esse caminhar do elétron de um potencial para outro, de um potencial elétrico para outro potencial elétrico. Um potencial que tenha maior quantidade de elétrons para um que tenha menor quantidade de elétrons. E aí surge a corrente elétrica, que deve circular por um condutor elétrico. Inclusive, o ser humano pode ser um condutor elétrico, quando ele, por exemplo, leva um raio. Um raio é uma descarga elétrica. Se pegar no nosso corpo, nós vamos conduzir até a Terra. A Terra é o grande reservatório de elétrons e de prótons e de nêutrons. Então, você pode levar para a Terra tanto correntes elétricas que você tenha excesso de elétrons, como você tenha falta de elétrons. Ok? E a eletricidade é a grande energia atualmente, né? Assim, você o tempo todo utiliza eletricidade na sua casa, no seu trabalho, agora nessa aula. Então, tudo isso é fruto do domínio do homem, da humanidade, sobre a corrente elétrica. Então, nós temos aí vários aspectos ligados à evolução da corrente elétrica, da eletricidade, né? Temos veículos, temos equipamentos médicos, a iluminação, a radiodifusão, a TV-difusão e tudo mais. Os condutores elétricos entram nessa estrutura de que forma? De que forma? Sem o condutor elétrico não vai haver a corrente elétrica. Ela precisa de um condutor elétrico. Então, são aqueles corpos que têm elétrons livres, ou seja, íons positivos e negativos. Então, os materiais que são os melhores condutores elétricos são aqueles que têm elétrons livres, fracamente ligados ao seu núcleo atômico. Aí a gente tem o cobre, tem o ouro, só que o ouro é muito inviável para condutor, é muito caro. Então, a gente utiliza muito cobre nas residências e na iluminação pública, na rede de transmissão, usa o alumínio. Então, nós temos aí outros condutores, como o ferro, o níquel, a prata. Há também esses condutores líquidos, que são as soluções eletrolíticas, né, que você tem como também fazer esse processo de corrente elétrica, só que nesse caso é usando a dissociação iônica, né, que é um processo que envolve aí compostos iônicos e compostos em que você vai ter íons positivos e íons negativos. Então, tem aí o exemplo da solução de NaCl. Bom, nesse caso, você vai ter, a gente chama de eletrodo negativo, o anodo, e o eletrodo positivo, o catodo.
Onde nós temos isso mais próximo da gente é na bateria do carro. Então, se você tem um veículo, ou você, um amigo seu tem, você abrir, você vai ver a bateria. A bateria é uma solução eletrolítica. Ele tem uma quantidade de líquidos que faz que haja uma DDP. A bateria do carro é 12 volts, mais ou menos. 12 volts. Essa DDP é exatamente por esse composto iônico dessa solução eletrolítica. A bateria do carro é o grande exemplo de condutor líquido. Só que essa condução, essa diferença é usada para gerar correntes elétricas externas. Então, você gera uma DDP e aí DDP, diferença de potencial. Compostos também gasosos, né? Os condutores gasosos, né? Aí você tem o mais famoso, a luz fluorescente, que está perdendo muito espaço com as lâmpadas LED. Né? Você tem aquela lâmpada fluorescente, ela tem um gás, esse gás, quando a corrente elétrica percorre ela, irradia uma luz não visível. Essa luz não visível se choca, né, com a camada branca da lâmpada, né? E aí irradia a luz branca. Essas lâmpadas fluorescentes ainda são muito usadas, mas elas estão sendo substituídas pela lâmpada LED, que tem mais eficiência e não precisam de uma grande diferença de tensão. Porque aí, para gerar essa corrente dentro do gás, você tem que ter uma tensão elevada ali nas extremidades. Essa tensão elevada é gerada por reatores indutivos ou eletrônicos. Então, tem muito mais eletrônica numa lâmpada de luz fluorescente do que numa lâmpada LED, que realmente está tomando o mercado, né? Totalmente. Estou com uma lâmpada aqui. Essa lâmpada LED, ela tem muito menos, ou melhor, muito menos eletrônica do que uma lâmpada fluorescente. Estou com umas aqui que iam ser descartadas. Ver se eu consigo abri-las aqui. E ela também fornece, né, o lixo eletrônico. Aqui você tem o circuito eletrônico de uma lâmpada, né, bem pequeno, o circuito eletrônico de uma lâmpada LED. Então, a lâmpada LED ela tem um dispositivos bem simples. O LED foi descoberto há muitos anos, só que não havia sido expandido para a iluminação. Né? Aqui a lâmpada LED. Essa daqui vai para reciclagem. Tá vendo esses pontinhos? São os dispositivos de LED. Ok? Então, aqui é a lâmpada que tem maior rentabilidade, rendimento. Rentabilidade é um termo usado na economia. Rendimento. Então, está aqui o circuito e a gente pode mostrar melhor para vocês, tirando a apresentação. Só um pouquinho. Pronto. Então, vocês têm aqui a lâmpada LED. Observe aí, vocês estão vendo esses pontinhos mais claros, são os LEDs. E o circuito dele é bem simples. Aí tem uma tampinha aqui para fazer a proteção. Ao mesmo tempo, você vê que ela não tem quase nada no seu interior. Ó. O circuito eletrônico é bem pequeno, bem simples. Diferente de uma lâmpada fluorescente, que você tem um circuito eletrônico muito mais robusto. Ok?
Isso é importante relatar para vocês. Então, é a lâmpada que vem da maior utilização, né? Uma lâmpada recente, vamos dizer assim. Bom, voltando aqui agora para as propostas da corrente elétrica, você tem aqui o fio metálico, onde você vai ter uma corrente elétrica a partir de uma diferença de potencial, ou seja, um polo vai ter um excesso de elétrons e o outro vai ter uma ausência de elétrons. Então, aí você vai promover o quê? Um deslocamento desses elétrons que vão buscar a neutralidade dos átomos. A orientação, em geral, elas são consideradas, elas se movem no sentido contrário, eletronegativo, ok? Se move no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui, vocês estão vendo, ele sai do potencial positivo para o negativo, e a corrente elétrica se desloca do potencial negativo para o positivo, ok? O sentido foi convencionado. Corrente elétrica, ela é contrária ao sentido do movimento dos portadores da carga negativa. Então, qual é o sentido, né? Então, você vai ter o sentido do elétron saindo do potencial positivo para o negativo, convencionado, ok? Sentido convencional. O sentido real é exatamente o contrário. Você sai do negativo para o positivo. Então, nós temos aqui a fórmula da intensidade da corrente elétrica. Nós sabemos que a quantidade de elétrons, ou melhor, a quantidade de carga elétrica é o número de elétrons vezes a sua carga elementar, ok? Mas a intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de elétrons, né, sobre a unidade de tempo. Não é um fluxo de elétrons, então é a quantidade no tempo. Se você for analisar, fazer um paralelo com a água, nós pagamos a quantidade de água, né, em litros por tempo, no caso, dia, hora ou mês. Então, o elétron também é isso, a quantidade de cargas na unidade de tempo. Essa aqui é a fórmula da corrente elétrica. Ou seja, né, a carga total que atravessa uma seção S do condutor, ok? Que é número N vezes E. É o módulo da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 9, menos 19 Coulomb. Mas a corrente elétrica, ela é a quantidade dessa carga que atravessa por uma unidade de tempo. Então, quando você usa o segundo e bota a carga elétrica de 1 Coulomb, você tem 1 ampere, em homenagem ao matemático francês André-Marie Ampère. Então, toda vez que se fala em corrente elétrica, se fala em ampere. Então, quando você olha para uma tomada, se não tiver nada ligado, ela não tem corrente elétrica, ela só tem tensão elétrica. Mas o que é tensão elétrica? Já já a gente fala. A tensão elétrica, só para adiantar, é a diferença de potencial. A diferença de potencial é a tensão elétrica. Então, nós temos aqui, caminhando na unidade amperes, as unidades são miliampere, microampere, 1 nanoampere e 1 picoampere. São os submúltiplos, né, do ampere, que é uma corrente considerável. A unidade é uma unidade considerável. Em geral, a gente trabalha com unidades em circuitos eletrônicos, com certeza, nas unidades de submúltiplos. Em circuitos maiores, unidades de ampere.
E são dois os tipos de corrente. A contínua, que a gente vê na bateria, que a gente vê na bateria do celular, né, na fonte do computador, no notebook, no carregador, como eu falei, são correntes contínuas, tá bom? Elas não variam com o tempo, permanecem constantes. Né? Olha aqui, o gráfico, ela está constante no tempo. Então, é diferente da corrente alternada, que é a corrente que é usada na transmissão de energia e também usada nas tomadas de nossas residências. É a corrente alternada, 220, provavelmente, na cidade de vocês. Mas tem cidades que têm 110. Então, isso corrente, esse 220 e esse 110 que eu falei, não é a corrente, é a tensão. Mas é comum, de forma popular, chamarmos de corrente. Qual é a corrente da sua casa? 220 ou 110? Mas não é o termo adequado. O termo adequado seria qual é a sua tensão elétrica. Mas, de forma popular, se usa muito o termo corrente para identificar se é 220 ou 110. Então, isso não é algo reprovável. Evita-se usar o termo tensão, utiliza-se o termo corrente. Vai ter 220, vai ter 110. Observe, corrente é ampere, tensão é em volts, por isso que é 220 volts, 110 volts. Então, a gente costuma fazer esse linguajar popular, mas deve ficar claro para quem que tem o conhecimento que ali não estamos falando de corrente, mas sim de tensão elétrica. Ou seja, estamos falando da DDP. Então, a corrente alternada no Brasil inverte seu sentido e retorna ao ciclo original 60 vezes por segundo. É a frequência de 60 Hz. É uma senoide. Olha aqui. Uma senoide, quando você usa a terminologia da trigonometria. É uma senoide. Então, a nossa frequência é 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Mas nós temos também frequências diferentes. Por exemplo, na Europa, a frequência é 50 Hz. Então, são diferenças que estão ligadas aos modelos de transmissão. Estão ligadas, por exemplo, à forma como a energia é gerada, né, e transmitida. Então, às vezes dá algum problema quando você traz o equipamento da Europa para o Brasil, se ele trabalha com 50 Hz e você quer usar a 60 Hz, que é no Brasil. Em geral, não dá muitos problemas, mas é bom que fique claro isso, essa diferença. Aqui o gráfico, como falamos. A corrente elétrica, ela gera efeitos. Um dos efeitos é a luminosidade, a luz, né? Ela gera luz. Nós já sabemos disso muito bem, né? Você, quando fala ligue a luz, você está apertando o interruptor que leva a corrente elétrica até a lâmpada. Mas, principalmente antigamente, as lâmpadas eram incandescentes e isso gerava muito calor. Inclusive, as lâmpadas de LED, elas geram calor. Se você for tocar na base delas, elas geram calor. Esse calor é o famoso efeito Joule. O efeito Joule. E isso significa que vocês estudaram entropia, significa perdas do sistema. E quando você quer uma lâmpada, você gostaria que toda a energia que chegasse na lâmpada virasse luz. Mas isso não acontece. Uma parte vira calor. E essa parte que se perde em forma de calor se chama efeito Joule.
ou efeito térmico, como está aqui, né? Então, mas ao mesmo tempo esse efeito pode ser utilizado a favor da gente, né? Quando você quer uma água quente no chuveiro elétrico, quando você quer um aquecedor, quando você quer um secador de cabelo, quando você quer passar roupas, você quer o efeito Joule. Então, toda vez que vocês verem um ferro de passar, quando vocês usarem chuveiro, poxa, aqui tem um efeito Joule. A corrente elétrica sendo gerada, transformando-se em energia térmica, calor. Então, isso é interessante. Inclusive, há novos fogões, eles são elétricos, são mais caros, né? Mas eles são elétricos, eles têm uma base que é uma resistência elétrica, e você bota lá a sua panela, aí liga a resistência e ela aquece, a panela tem que ser condutora, né, elétrica, térmica, e ela aquece o alimento, né? Interessante esse aproveitamento da corrente elétrica para a energia térmica. O efeito fisiológico pode ser terapêutico, pode ser também para, no caso, como mostra a figura, aí a pessoa levou um choque involuntário, né? Então, uma corrente de 1 miliampere tem a sensação de formigamento, é leve. 10, você já não controla mais seus músculos, eles ficam vibrando, né? E você também não consegue mais se livrar do contato. E, por fim, entre 10 mil e 3 amperes pode ocorrer a morte. Então, não é pouco comum as pessoas morrerem com choque elétrico. Crianças são acometidas, adultos, né? Isso acontece. Diminuiu bastante a partir da mudança da tomada elétrica. Se vocês olharem o modelo anterior, o plug ficava mais exposto ao toque humano. Quando você ia colocar, você percebia que havia mais possibilidade de você estar segurando na parte metálica e colocar e tomar um choque. Hoje não, hoje você não consegue, na tomada, no novo padrão, você não consegue colocar o dedo na parte metálica e levar até a tomada. Então, isso foi um avanço nos tipos de tomada usados nos sistemas elétricos. O efeito químico é também interessante. Nós falamos das soluções eletrolíticas e também vamos falar da própria pilha que você usa no controle remoto, né? Elas têm princípios químicos, ela tem um fenômeno químico ali. Esse fenômeno está ligado aos elementos com que se faz a pilha, né? São elementos que geram a DDP. Então, esse é um efeito químico importante. E aqui mostra a figura de limpeza, né? Por exemplo, chamado galvanoplastia. Você vai cromar, aí no caso você tem uma peça metálica, bota o DDP, há uma cromação, uma niquelação e a prateação de objetos. Isso através de uma fina camada de cromo, níquel e prata. Isso quem vai fazer essa migração até esse objeto é a corrente elétrica. O efeito magnético, as pessoas não lembram, mas a corrente elétrica ela tem características magnéticas. Então, toda vez que tiver uma corrente elétrica, ao redor dela tem um campo magnético. E isso faz com que haja os motores elétricos, que você tenha o transformador lá do poste, funciona com princípios magnéticos. A corrente que passa na bobina, ela é induzida na segunda bobina. E também você tem equipamentos de proteção, como os disjuntores. Os disjuntores, eles são dispositivos também,
magnéticos e térmicos. Então, você tem características do magnetismo presente na corrente elétrica. Esse efeito magnético é tão importante quanto o efeito do campo elétrico. Que o campo magnético, né, vocês sabem que o planeta tem um campo magnético. É devido à movimentação dos elétrons no centro. Aí gera um campo magnético. E esse campo magnético da Terra protege, inclusive, de radiações perigosas. O que acontece? Esse efeito magnético é usado no motor elétrico. Então, o motor elétrico está o tempo todo fazendo um serviço muito importante, puxando água, gerando fazendo alguma máquina funcionar. O motor elétrico não é muito presente nas casas, mas nas empresas e, em alguns momentos, nos condomínios e tudo mais, você tem que fazer uma bomba, tem que tirar água de um lugar, colocar água no outro, por exemplo. Então, usa-se um motor elétrico para rodar a bomba. A bomba não é um motor elétrico. A bomba pode ter outros princípios, mas ela pode ter um motor elétrico. Hoje se fala também no carro elétrico, que vai ter um motor elétrico, que funciona com a indução elétrica. Além disso, você tem os transformadores, como eu falei, muito usados. O transformador está pertinho da sua casa, você vê um transformador. Ele abaixa a tensão que está passando a fiação, gera 13,8 kV, ou seja, quase 14 mil volts. Ele abaixa para 220, esse que você tem na sua residência aí próximo. Ele pega aquela rede de alta tensão e baixa para 220 e distribui para todas as casas. Aí um transformador ele vai ter uma potência, essa potência que vai dizer quantas casas ele pode alimentar. Então, sempre que alguém quer ligar uma carga no transformador, aí a concessionária de energia elétrica vai apresentar, vai ter que fazer um estudo se aquele transformador suporta mais essa carga. Por exemplo, uma empresa vai ser instalada, vai precisar de muita energia elétrica. Aí tem que se instalar, às vezes, um transformador dentro dessa empresa para fazer essa transformação, já que a rede de consumidores, o transformador para esses consumidores residenciais, em geral, não conseguiria alimentar essa fábrica. O efeito luminoso, falamos há pouco, né? Falamos bastante das lâmpadas fluorescentes. E aqui a gente tem lâmpadas de vapor de mercúrio. Então, na sua casa, na sua casa, na sua cidade, se você vê aquelas lâmpadas mais amareladas, elas são de vapor de mercúrio, né? Desculpe, essas são vapor de sódio. O vapor de mercúrio ela é mais brilhante, é usada nas quadras. O vapor de sódio, sim, é mais amarelada. Mas há uma mudança geral, porque essas lâmpadas consomem bastante e estão todas sendo substituídas pela lâmpada LED, que tem muita economia, tem um custo inicial mais alto, mas é econômica e também elas trazem, com essa economia, condições de maiores investimentos, tá bom? Aqui temos, então, só um resumozinho do que falamos agora sobre corrente elétrica, que é a quantidade de carga sob a variação da temperatura, efeito Joule, corrente contínua, corrente alternada, os condutores. Um detalhe aqui é que, quando você tem um gráfico I e T, a área desse gráfico equivale à carga elétrica. Olha aí, a área equivale à carga elétrica. Já que essa área, isso falando de uma corrente contínua. Então, basta multiplicar I por ΔT. I vezes ΔT vai me dar essa área aqui, ó. I
vezes ΔT é a área de um retângulo. Então, essa área aqui vai ser proporcional à quantidade de cargas elétricas. O que? É bom frisar isso. Se você tiver aqui uma corrente alternada, aí você teria que usar a integral, que é um cálculo superior para isso. Esse aqui mostra também algo bem interessante, que é como a velocidade da corrente elétrica, né? 0,1 milímetros por segundo, né? Quando você está com o movimento ordenado, né? Olha aqui. Antes de ligar a chave, os elétrons estavam todos aqui meio que sem direção. Ligou a chave, gerou um ΔP, né? Um DDP, e aí os elétrons se movem como está aqui. Nesse caso aqui, quando essa corrente elétrica, ela observe aqui, o campo elétrico tem o sentido inverso da corrente elétrica. E a gente utiliza esse sentido do campo elétrico como sentido da corrente elétrica, do mais para o menos. É o sentido convencional. O sentido real é do menos para o mais. O elétron é uma carga negativa, então ela se desloca. Mas, convencionalmente, você fala do mais para o menos. Seria isso para essa primeira parte.